Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Mari, que está sempre aí com vocês dentro da sua casa, falando da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Halloween e gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu joinha para que outras pessoas também possam estar vendo esse vídeo, tá bom? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A festa do Dia das Bruxas é comemorada na véspera do Dia de Todos os Santos, dia 1º do 11, e a antevéspera do Dia de Finados, dia 2 do 11. Este período é dedicado a rituais macabros e prática de coisas ocultas. Na verdade, o dia 31 de outubro é a data que marcou a Reforma Protestante e a mensagem dos 5 pilares da Igreja. Inquisição, os protestantes foram queimados e julgados como bruxo. Então, esta festa é um deboche contra o povo evangélico. Por isso, não podemos nos conformar com isso. Romanos 12, 1 e 2. Embora a palavra Halloween ou a expressão dos Dias das Bruxas não seja citada na Bíblia, a Escritura condena práticas ocultistas que são relacionadas a esta comemoração. As fantasias de monstro, bruxa e caveiras são usadas como uma brincadeira. Contudo, o diabo não brinca. Provérbios 26, 18 e 19. Deus também não brinca. Gálatas 6, 7. As práticas envolvidas com esta festa são condenadas pela palavra de Deus, porque o que eles fazem em oculto é só referir e vergonha. Efésios 5, 12. A fé cristã se baseia na luz e não nas trevas. Efésios 5, 8. Vamos refletir sobre algumas práticas ocultas que Deus não se agrada. O que estão ligadas ao Dia das Bruxas? Primeiro, a feitiçaria. Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções. A feitiçaria se baseia no sentimento de querer dominar a vida do próximo. É uma obra da carne, associada a outros pecados, como a inveja, a idolatria, a inimizade, ciúmes, discórdia e outros por causa desses sentimentos pecaminosos. As pessoas procuram feiticeiros que façam simpatias e qualquer outro tipo de mandinga, macumba ou voodoo. Não devemos dar ouvido a essas coisas, irmãos. Jeremias 27:9. Também não precisamos ter medo disso, porque somos protegidos por Deus. E contra a nossa vida não vale encantamento. Números 23:23. Desde que estejamos na presença de Jesus, é claro, viu? Que quem já participou de qualquer tipo de feitiçaria precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor, que anula todas as obras malignas. Apocalipse 9:21. A feitiçaria é uma rebelião contra Deus. Samuel 15:23. Porque o Senhor é quem controla a nossa vida, devemos aceitar a sua vontade, a vontade de Deus. A feitiçaria se baseia em dominar as pessoas. E segundo, a necromancia. Isaías 8:19. Quando vos disserem consultai os necromates e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo de Deus?
a favor dos vivos? Se consultaram os mortos, a necromancia é o culto aos mortos. Esta prática é condenada pela palavra de Deus, pois somente Deus merece a nossa adoração. Levítico 19:31. Quando o povo de Israel saiu do Egito e foram avisados para não praticar esse tipo de culto, sob pena de ser eliminado do meio do povo. Levítico 20:6 e 27. Os reis que cederam a esse tipo de prática perderam o seu trono e terminaram em ruína. 1 Crônicas 10:13 e 2 Crônica 33:6. Se você quer saber mais, leia, que você vai compreender. Nosso Deus não é Deus de morto, e sim de vivo. Marcos 12:27. E o Senhor é juiz que há de julgar vivos e mortos. 2 Timóteo capítulo 4:1. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com celebrações que homenageiam pessoas que já morreram, pois podem ser um culto aos mortos, porém disfarçando o propósito do inimigo em celebrar a morte e fazer com que as pessoas se conformem com as suas obras. Com as pessoas que se conformem com as suas obras assassinas e se tornem invencíveis. João 10. Não devemos cultuar aos mortos. E a terceira é a magia. Atos 19:19. Também muitos dos que haviam praticado artes de mágica, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados aos seus preços, achou que montavam a 50.000 denários. A prática de mágica foi condenada no Antigo Testamento. Deuteronômio 18:11, por ser usada para trapacear as pessoas. Provérbios 17:8. Os povos antigos praticavam ciências ocultas. Êxodo 7:11. No Novo Testamento, a magia também é combatida porque ilude as pessoas. Atos 8:9 e 11. E se baseia no engano. Atos 13:6-8. Toda mentira é obra do diabo. João 8:44. Que tentam convencer as pessoas de seu poder. Jesus operava milagres, mas não precisava encantar ninguém. Nem queria aparecer, antes fazia tudo em serviço àquele que precisava de ajuda. A mágica se baseia na trapaça para iludir as pessoas. E isso é mentira, coisas que não provêm de Deus e sim do diabo. João 8:44. Não precisamos de magia em nossa fé. O quarto, meus irmãos, é a adivinhação. Deuteronômio 18:9. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Tudo que envolve adivinhação, de um modo geral, a partir da curiosidade para querer saber o futuro, isso é condenável. Deus não se agrada. Em Ezequiel 13:6-7 diz assim: viram vaidade e adivinhações mentirosas os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere
o cumprimento da palavra. Porventura não tivesses visões de vaidade e não falaste adivinhações mentirosas? Quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor, Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras, não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem estarão na terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor. As práticas como leitura de mãos, hidromancia, tarô, búzio, carta, estrela fazem parte das adivinhações. 2 Reis 21:6. Os agoreiros tentam dizer o futuro usando técnica de subjeção ou inspirador por demônios. Jeremias 29:7. Deus disse em sua palavra que não aceita essas práticas e que quem faz isto não entra no reino de Deus. Apocalipse 21:8 e 15. A origem de toda adivinhação é mentira. Zacarias 10:2. E aos demônios que usam as pessoas para adivinhar, enganar, e os demônios que usam as pessoas para adivinhar, enganar os outros. Atos 16:16, Jesus avisou que no fim dos tempos haveria muitos falsos profetas que enganaria muitos, fazendo coisas miraculosas, adivinhando futuros. Marcos 13:22. Não acredite em adivinhações. Deus é luz e não trevas. Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aquele que ama e pratica mentira. Nosso Deus é da verdade, e tudo que se baseia em mentira não provém dele, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 10:26. Portanto, a prática ocultista, celebrada no Dia das Bruxas, são opostas à fé cristã. Impressionante a sagacidade de Satanás para enganar as pessoas de que não seja tão mal assim. 2 Coríntios 11:14. A feitiçaria, a necromancia, a magia e a adivinhação são práticas claramente condenadas na Bíblia, que está associada ao Halloween. Por isso, concluímos que um cristão não precisa fazer parte disso, caso seja requerido participações em um colégio. Por exemplo, você pode usar como argumento a sua liberdade religiosa, baseada no artigo 5 da Constituição Federal, e pedir a liberação do mesmo. Peça a Deus que te dê sabedoria, como deu a Daniel, quando teve que comparecer diante dos magos, encantadores do rei. Daniel 2:2-27. Você é filho da luz e não do ocultismo. E mais uma vez, eu quero dizer que, no entanto, esta festividade também é vista por movimentos de bruxaria e satanismo, como os adeptos da Igreja Mundial de Satanás, como sendo a data de celebração do aniversário de Satanás. Os feiticeiros enxergam a data como sendo a mais importante do ano.
quando são feitos rituais macabros, invocações de espíritos, comunicação com os mortos e a evocação de demônios. Essa tem sido uma época típica, pois cresce em grande número o desaparecimento de crianças, certamente oferecida em rituais de magia negra. Não falta relato de pessoas que participam deste tipo de culto demoníaco, oferecendo animais, pessoas e até mesmo se automutilando. É evidente que a Bíblia condena qualquer prática de bruxaria, feitiçaria ou idolatria. E qualquer cristão que leia essa frase vai pensar que essa afirmação é tão óbvia quanto a condenação ao sacrifício humano. Mas ainda assim existem pessoas que não vê maldade em participar de Halloween. Ao contrário do que muitos pensam, essas festas não é apenas uma celebração cultural norte-americana, mas remete a ritual condenáveis pela palavra de Deus e que faz com que aquele que segue as orientações do Santo Livro seja obrigado a refletir sobre suas práticas e costume. Portanto, não devemos andar em conformidade com o mundo, pois isso desagrada ao Senhor. E nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Quem celebra o Halloween, enquanto se apresenta como cristão, está servindo a dois senhores, sendo que um é deste mundo e é Satanás. Vejamos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Mateus 6:24. Além disso, temos na Santa Escritura versículo que condena alguns pontos que essa celebração traz consigo, como a banalização da maldade e dos símbolos religiosos, satânico, vestir-se com roupas de bruxa, feiticeiros, doente, magos, fantasiar-se de morto, caveira ou figuras que simboliza o mal, não é agradável a Deus. Como está escrito: ai do que ao mal chama o bem, e ao bem o mal, que fazem das trevas luz e da luz treva, que faz do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Agora uma coisa eu digo para você, presta bem atenção, se você não está indo em direção à escuridão, achando que a escuridão é luz, porque muitos querem fazer das trevas luz, mas as trevas não é luz. Luz é Jesus, aquele que salva, aquele que dá paz e alegria. Muitos comem do amargo e diz que o amargo é doce, é bom, mas o amargo prejudica a sua saúde e leva à condenação eterna. Agora o doce é ouvir a palavra de Deus, é comer do alimento que Deus nos dá, que é a palavra, que é Jesus em nossas vidas. Isso é doce, porque Jesus traz paz, traz luz, traz vida. Ai de você que diz que o amargo, que o fel é bom. Ai de você que diz que as trevas é luz. Deus está de olho em todos aqueles que caminham para as trevas e vai declarando por aí que as trevas é luz. Não, as trevas levam à condenação eterna, mas a luz, a salvação, a luz, a vida eterna, e a luz é Jesus. Não há outra luz a não ser Jesus. Lembre-se disso, viu? E essas celebrações também têm como base
a cultura de que os mortos podem voltar ao mundo dos vivos. Mas a palavra de Deus diz aos homens: está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento de Deus. Hebreus 9:27. A Bíblia também condena a celebração à morte quando afirma que todos os que aborrecem a Deus amam a morte. Provérbios 8:36. Assim como aponta a bruxaria e a feitiçaria como algo condenável, está escrito: não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seus filhos ou a sua filha, que pratique adivinhações ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratica a feitiçaria. Deuteronômio 18:10. Deus também não se agrada de quem tenta se comunicar com mortos. Ele diz em sua palavra: não permitam que se ache alguém entre vocês que façam encantamento, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Deuteronômio 18:11 e 12. Por fim, devemos lembrar que a Bíblia diz: e não comuniqueis com as obras infrutíferas, infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até o dizer é torpe. Efésios 5:11, 12. E para você que não sabe que o que significa Halloween, o significado de Halloween é aniversário de Satanás. Então pense bem, quando você entrar numa festas dessa, você sabe que você vai estar comemorando o aniversário do diabo. E o diabo não brinca, ele não trabalha para brincar. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele tem protegido e guardado a humanidade e livrado das garras do diabo. Por isso pense, leia a Bíblia, procure Jesus, porque Jesus salva, Jesus liberta. Mas Satanás, ele quer ver a destruição. Ele não quer ver paz, ele quer ver a destruição. Ele vem enganando a humanidade desde o começo do século e continua enganando até hoje. Muitos enganados entram nessas festas. Isso é apenas o ritual de demônios. Então, meus irmãos, meu amigo, procura viver e estar na presença de Deus e sai do meio dessas coisas, porque isso são coisas malignas. E a Bíblia fala que no final dos tempos, todos aqueles e os demônios, aqueles que não aceitou e não quis obedecer a palavra de Deus, será lançado no lago de fogo com Satanás e seus anjos. Então aproveita hoje a oportunidade. Jesus está voltando, estamos vivendo no tempo da graça. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aproveita hoje que você tem essa oportunidade de aceitar, de reconciliar, de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. Deus, ele quer salvar a humanidade. Jesus te ama, mas não ama suas práticas. Saiba disso. Jesus ama o ser humano, mas não ama as práticas erradas deles. Portanto, se sair dessa terra sem aceitar Jesus, sem obedecer a Deus, se sair dessa terra nas práticas de adultério, nas práticas de ocultismo, nas práticas satânicas, o lugar para onde vai Satanás é para o lago de fogo. E junto com aquele que adora Satanás, também é o lago de fogo. Então, meu amigo, aproveita hoje, agora. Jesus está te chamando e quer te salvar. Ele não quer te perder. Então, volte para Jesus, você que está desviado. E procura meditar na Bíblia, porque a Bíblia fala a verdade. A palavra de Deus é verdadeira. E Deus condena essas práticas. Deus abomina isto. Deus, ele não aceita. E eu quero muito que você compreenda que o caminho é Cristo e que não há outro caminho, que Jesus é luz e que não há outra luz que ele que traz a salvação
é a libertação para a humanidade. Muitos riem, muitos zoam hoje das coisas de Deus, mas ai daquele, porque no final dos tempos, a Bíblia fala, todo aquele que blasfema, que zoa contra a palavra de Deus, ai dele, porque no final dos tempos, será lançado no lago de fogo Satanás e seus anjos, se não se arrepender de seus pecados. Então, pense bem para onde você está indo, se é para a escuridão ou é para a luz, porque o único caminho é Jesus. Jesus é a luz que resplandece, Jesus é a luz que salva, Jesus é a luz que liberta, Jesus é a nossa salvação. E hoje nós estamos vivendo o fim dos tempos. Satanás está já na terra, fazendo as suas desordens. O anticristo já está a caminho. Pare e analisa tudo o que vem acontecendo. Isso são sinais da vinda de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa enquanto há tempo. Jesus te ama e quer te salvar. Ele ama você, não as suas práticas. Ele ama você, não aquilo que você faz, não ao pecado. Deus ama o ser humano. Então, aproveita enquanto há tempo, porque Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e está te chamando para que você não venha perder a sua salvação, para que você não venha estar junto com aqueles que adora e faz ocultismo para demônios. Jesus quer te salvar. Saia do meio das trevas e venha para Cristo, porque o caminho é Cristo, não existe outro. Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é quem nos dá a salvação, é Jesus. Jesus está voltando. Presta atenção nos sinais, em tudo que está acontecendo. Daqui para frente, você vai conseguir enxergar mais ainda, porque muitas coisas virá ainda. Então, aproveita, volte para Jesus enquanto há tempo, porque Ele é o Salvador, não existe outro. É através de Jesus que nós teremos um novo corpo, uma nova vida. É através de Jesus que nós vivemos nos novos céus e na nova terra. É através de Jesus que nós teremos a nossa coroa, a nossa redenção e viveremos para Cristo. Somente através de Jesus nós vamos ter uma nova vida. Nós vamos viver com Cristo lá no céu. Nós vamos ter novos corpos. Nós vamos ser transformados. Se permanecer até o fim na presença de Jesus, dizendo não para as coisas do mundo, não para as coisas que trazem alegria momentânea e depois traz a condenação eterna para você. Diga não para tudo que o diabo oferece. Cristo é quem vai conceder para o seu coração essa paz que você precisa, essa alegria que você necessita. Se você está sentindo hoje essas angústias, essas tristezas, essa amargura, é porque Jesus tem algo na sua vida e quer te salvar. Ele quer te salvar e quer te dar uma nova vida. Volte para Jesus e você verá a paz resplandecer em teu ser, a alegria, e você sentirá que você está vivo na presença de Deus. Porque aqueles que aceitam Jesus, ele tem um renascimento, ele renasce para Cristo e morre para o mundo. Porque aqueles que estão no mundo já estão mortos, porque eles ainda não aceitaram Jesus. A partir do momento que aceitarem Jesus, ele estará vivo, vivo para Cristo, terá um novo corpo, uma nova vida, novas experiências na presença de Jesus. Jesus está voltando, meu caro. Não perca tempo. O caminho é Cristo. Não existe outro. E Ele quer te salvar. Pense nisso. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.